Amém, queridos? Quem quer ouvir um pouquinho a palavra do Senhor? Nós, temos por alvo, não falar de nós, O nosso lema é falar pouco da gente, falar nada dos outros e falar muito de Jesus. Esse é o lema, Falar muito da palavra, pouco da gente e nada dos outros, Então, o que nós viemos cultivar isso. Pastor, vocês já chegaram nesse nível? Talvez ainda não, mas estamos caminhando, amém? Todos os dias temos sido aperfeiçoados, amém? Queridos, eu recebi duas perguntas, essa semana, e algumas vezes já até pregamos um pouco sobre isso, e se não abrangesse no âmbito de igreja, talvez poderia ser irrelevante. Mas como pode ser dúvida de mais algumas pessoas, então isso se torna relevante. Então eu gostaria de compartilhar com você a respeito dessas duas perguntas. Então a primeira pergunta é: pastor, pela visão da graça, os pecados que eu ainda vou cometer, Jesus já me perdoou? O que você acha, hein, queridos? Vamos ver, Isso não é um incentivo a pecar? É um medo, queridos? Não é um medo que a gente tem? Verdade, Agora começa a pregação da graça. O que é a graça mesmo? Favor imerecido. Então, o que eu preciso ter para merecer a graça? O que eu preciso ter, queridos, para ter a graça na minha vida? Não merecer, Eu só estou qualificado para receber a graça na minha vida se eu não merecer. Porque se você merecer, você decaiu da graça, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu sei que vem essa questão, queridos, e é uma dúvida constante. E a igreja do Senhor Jesus, não é o Ministério Centro Familiar de Adoração, mas a igreja de Jesus, ela sofreu várias mudanças, nesses 2000 anos, ela sofreu várias mudanças pelo medo de pregar a Bíblia. Na verdade, algumas denominações têm receio que se pregue a Bíblia, Elas escondem a Bíblia, a poderosa, que era para ser a igreja verdadeira, e ela escondeu a Bíblia durante muitos anos, Esse mês passado, dia 31 de outubro, comemoramos, a Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero trouxe de novo a Bíblia, traduzida e daí diversas línguas. Então, durante muito tempo a igreja teve medo de pregar a verdade, mas nós precisamos pregar a verdade, amém? Amém? Quem quer ouvir a verdade? Nós falamos, queridos, a paz, se possível. A paz, se possível. A verdade, custe o que custar. Esse também é um dos nossos lemas, Temos vários lemas, você vai ver. Existem vários lemas aqui. Então, a paz, se eu conseguir ficar em paz com alguma outra denominação, amém, A paz, se possível. Porque às vezes você acaba pregando a verdade e acaba comprometendo a mentira de alguém. Não é verdade? É que nem o celular. Você comprou, você pagou lá, nem que seja em 10 vezes nas Casas Bahia, mas você tem a nota fiscal dele. Aí chega alguém lá com o celular do Paraguai, e você tem a mesma marca, tem o mesmo timbre, tem o mesmo nome, não é verdade? Mas o que derruba o celular falso? Quando você coloca o original do lado. Aí você vê a diferença. Então, o original tem culpa? Não tem culpa. É que o falso é que tem imperfeições. Pastor, vocês são perfeitos? Não. Só existe um que é perfeito, que é Jesus Cristo. Só que quando você vai pregando a Bíblia, você não vai ver eu falando nada de doutrina da igreja, você não vai ver eu falar nada de usos e costumes da igreja. Você vai ver eu pregando a Bíblia nessa noite. Dia, tarde, sei lá. Vamos pintar tudo de preto aqui a janela para ficar de noite, para ficar mais fácil, querido? Você vai ver o sol falando da Bíblia. Então, essa pergunta ela é muito relevante. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos 6. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Acho que vamos projetar também. Ajuda, sim? Ana, não te prejudico a tua filmagem se eu apagar a luz aqui?
E eu vou aproveitar também, queridos, que eu pedi para você abrir, e vou abrir também, né? Que é muito bom o pastor abrir também, né? Romanos 6. Essa é uma pergunta, né? Tem duas perguntas, né? A primeira pergunta é essa, né? Pastor, pela visão da graça, os pecados que eu ainda vou cometer, Jesus já me perdoou, isso não é um incentivo a pecar. A segunda pergunta é, pastor, então como se deve orar para ser abençoado? Nós pregamos aqui, não sei se foi domingo passado, domingo retrasado, a respeito da bênção. Alguém pode me lembrar? Foi domingo passado? Então nós falamos que na verdade nós não corremos atrás da bênção. Amém? Né? Porque se você precisar ser abençoado, é porque você já está fora do propósito. Porque quando você se mantém dentro do propósito, o propósito ele te abençoa. Amém? Então a pessoa que corre atrás do propósito é porque ela já saiu. Que corre atrás da bênção é porque ela já saiu do propósito. Igual, né, nós usamos de ilustração bíblica, precisamos da Bíblia, no caso de Abraão, né? Abraão tinha uma promessa e um propósito que ele tinha que andar. A promessa é que Deus iria fazer ele pais de multidões, pais de nações. Amém? E ele foi atrás da bênção. E ele conseguiu a bênção, que foi Ismael. Ismael não foi uma bênção para Abraão? Sim, ele não tinha filho, ele não teve um filho. Se chamou Ismael. Só que a bênção não é sinônimo de propósito. Porque o propósito era Isaac. Tanto é que quando Deus pediu Isaac, ele falou assim, vai lá e pega o seu único filho. Né? Ele fala assim, vai lá e sacrifica o teu filho para mim. A saber, o teu único filho. Deus não levou em conta Ismael. Amém, queridos? Então, existe um propósito. Você quer ser, vamos dizer, abençoado? Você quer ser próspero? Ter um casamento abençoado? Você não precisa fazer muita coisa, não. É só ficar dentro do propósito. Mas daqui a pouquinho eu respondo então o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Então tá, vamos só, eu preciso que você me empreste a sua atenção. Amém? Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim para ela, você me ama? Olha para o outro lado e diz, você me ama? Marido e mulher não vale, né? Aí você fala assim, então se você me ama em Jesus Cristo, né? Que tem irmão que fala assim, eu te amo em Jesus, ó, mano, eu te amo em Jesus, cara, não vai me entender errado não, né? Para não ter perigo, senão às vezes, né, tem irmãozinho, né, que chega assim, eu te amo, ele, né? Não faz isso não, né? Mas fala para ele, então se você gosta bem de mim, se você me ama, não conversa comigo. Fala para ele, então não conversa comigo. Agora você vai ver se ele gosta de você. Então, Romanos, quem está com a Bíblia aberta aí? Você pode usar o seu celular, tá, querido? Eu sei que tem igreja aqui que proíbe de usar celular, né? Não, pode usar sim, pode usar celular, tablet. Se tiver Bíblia, manda ver. Então aqui responde essa pergunta a respeito, né? Eu preciso corrigir. Baixa um pouquinho só o fundo, Ana. Isso. Eu preciso só corrigir. Pela visão da graça. É que dá a entender que nós andamos pela visão da graça, né? Como se nós tivéssemos uma escolha, né? Tipo, a visão, essa visão, essa visão, essa visão, essa visão. É como se nós tivéssemos algumas Bíblias, né? Alguns evangelhos. Não existe dois, amém, queridos? Nós pregamos aqui, não existe dois propósitos, só existe um. E não existe pela visão da graça, é a visão do evangelho. Né? O evangelho é a graça e a graça é o evangelho. Se não for isso, não é a graça, é uma você que falou, desgraça. Você foge da graça. Então o evangelho é a graça. Você vai entender isso, né? O evangelho é a graça. Se não for a graça, não é evangelho. Não é a nova aliança. Quem discorda muitas vezes, né? Todo mundo é livre de discordar, né, queridos, do que nós pregamos. Mas pessoas que não aceitam a graça, automaticamente elas estão jogando fora o evangelho. E ela não deveria nunca participar da ceia. Pessoas que vivem debaixo da lei não deveriam participar da ceia. Porque quando você celebra a ceia, o Senhor Jesus, né, ele ensinou, e Paulo nos instrui no livro de Coríntios, a você pegar o cálice e você levanta os céus e diz, esse é o cálice do quê? Da nova aliança. Ele não faz isso? Você já participou da ceia assim? Quem já participou da ceia assim? Levanta a mão. Então você tem que aceitar a graça.
Se você vive pela nova aliança, você não pode ir na velha aliança. Porque é a mesma coisa quem casou de novo. Né? Vamos dizer que por algum motivo você casou uma segunda vez, terceira vez, está amarrado 4 vezes. Aí você está lá, aí daqui a pouco o marido está com, vamos dizer, dar um exemplo, está com a segunda esposa. Né? Aí ele diz assim, viu amor, fica aqui que eu vou lá conversar com a minha velha esposa. E vou passar a noite com ela. O que vai ser a primeira, a que ele está casado, vai gostar? Vai deixar? A hora que ele chegar em casa vai ter problema? Então é assim, queridos, a nova aliança. Ou você vive na nova aliança ou na velha. Não tem problema com a velha, amém, queridos? Não tem problema. Só que pela velha você vai ser julgado, amém? Então, queridos, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça nos abunde? Essa é a resposta da pergunta. Pastor, pela visão da graça, os pecados que ainda vou cometer, já estou perdoado. Primeiro, queridos, quantas vezes Jesus morreu? Uma vez, tá. Jesus, ele morreu uma vez. Quantas vezes ele ainda precisa morrer? Será? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas nisso. Bíblia. Isaías 53 ele fala, né? Certamente ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo nos traz a paz, estava sobre ele, tá. O Senhor Jesus, ele levou todos os nossos pecados. Todos. Jesus Cristo morreu quantos anos atrás? Em torno de 2000 anos? Você respeita 2000 anos? Quem aceita, levanta a mão. Então você aceita 2000 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a contagem e a sabedoria de cada um de vocês aqui, vamos dar essa margem para você entender comigo. Então Jesus morreu há 2000 anos atrás. Quem aqui tinha nascido 2000 anos atrás? Tem alguém aqui com 2000 anos? Tem? 1000 anos. Eu hoje estou um pouquinho mais velho, querido, eu tenho umas rugas, eu estou com uma alergia. Quem já ouviu falar do tal do bugreiro? Que dá nas vardes, que dá uma alergia? Eu tô com o olho inchado aqui. Eu sou mais bonito do que isso hoje, tá? Quem nunca tinha me visto, o pessoal que está nos visitando aí, eu sou mais bonito do que eu tô hoje. Aí você volta daqui um mês e vai ver que eu tô assim mesmo, né? Oh, Jesus. Mas, queridos, Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás. E ele levou sobre si todos os nossos pecados, sim ou não? Toda religião acredita nisso. Ninguém, você pode ir, qualquer religião aceita. Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, sim ou não? Então automaticamente ele levou os meus pecados, né, que eu estou cometendo 2000 anos depois. Então é claro que os pecados que eu já cometi e os que eu ainda vou cometer, ele levou sobre si. Amém? Então ele levou. Pastor, mas isso nos arremete a pecar? Não. Por isso eu preciso da sua atenção e eu vou explicar por quê. Por isso vem aqui, né? Mas isso não é um incentivo a eu pecar? Romanos 6, a igreja de Roma estava perguntando ao apóstolo Paulo: Paulo, mas agora você está pregando a graça, o evangelho, você está pregando isso e nós agora vamos pecar. Tem uns irmãozinhos aí que gostam de uma cachaçinha, agora vai pecar porque a graça nos alcançou, então eu posso tomar cachaça, birita, caipirinha, vodka, Smirnoff, sei lá, tantas outras coisas. Então por quê? Porque a graça me alcançou, uhul. Não é assim. Aí Paulo, ele diz, então tá, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? No versículo 2, você que está com a sua Bíblia aberta, veja a resposta que Paulo deu. É a minha resposta para essa pergunta. Está na sua Bíblia, ó. De modo nenhum. Está na sua Bíblia, sempre teve. É a resposta, é o medo que muitos têm de pregar. Você acha que nós também não ficamos com medo quando nós iniciamos? Que os irmãozinhos iam pecar tudo? Mas a graça, queridos, nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Então o apóstolo Paulo responde para a igreja de Roma, para os irmãozinhos lá de Roma: não, de modo algum vocês vão pecar, e nem por isso vocês podem pecar por isso. A graça te libertou do pecado, tanto é que você pode ver o tema. Quem tem o tema aí em cima, no capítulo 6? Quem pode ler? Pode ler de novo, Léo? Do poder do pecado. Tem alguma tradução diferente aí que você pode me ajudar?
Mortos para o pecado, vivam em Cristo. Tem mais alguma tradução? Livres do pecado pela graça. Tem mais alguma tradução? Pode ver, toda tradução vai dizer isso. Sempre teve na sua Bíblia. E as pessoas querem jogar pedra em mim. Está na tua Bíblia, mas eles jogam pedra em mim. E o apóstolo Paulo também era crucificado, né, no sentido de falarem mal dele, nisso. E ele diz, de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu morri para o pecado, eu não posso viver mais nele. O pecado para mim, ele se torna um incidente. Amém, queridos? Mas eu quero que você me preste atenção até o final do culto. Não crie julgamentos por enquanto. Adianta para mim, no capítulo 6 mesmo, no versículo 14. No mesmo capítulo aí, ó. Você está vendo que eu estou lendo só a Bíblia, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a resposta. Então, o pecado ele não tem domínio mais. Então, se ainda uma pessoa ela tem medo, é porque ela ainda não nasceu de novo, ou ela ainda é uma criança. Eu já explico daqui a pouco o que é nascer de novo. Mas ninguém vai querer pecar. Uma vez que eu sei que eu sou limpo, eu não vou querer me sujar de novo. Mas a graça me livra, né? Eu não estou mais debaixo da lei, né? Agora eu estou debaixo da graça. No versículo 15, está na tua Bíblia. Entre o 14 e o 15 tem um título ali, não tem? Como é que é? Escravos da justiça. Escravos de Deus. O que mais? Tem mais alguma tradução? A lei, a escravidão e a graça. Queridos, muitas vezes nós somos escravos da lei. Mas quando nós aceitamos a graça, nós somos como escravos da justiça agora. Então eu não vou querer pecar porque eu já sou justo. Amém? E no versículo 15, fala a mesma coisa. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Agora que eu não tenho mais que guardar os 10 mandamentos, aqui ó, é a explicação. Não estou inventando, não é dos tempos modernos da igreja. É o que está aqui ó. Eu estou explicando para você o que o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Roma. Amém? Amém? Não me julgue, está na Bíblia. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. Fica tranquilo, você não vai querer pecar. Você vai descobrir que Deus ele te ama tanto que você não vai querer pecar. E aqui no versículo 16, né, ele fala, não sabeis daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo obedeceis. Quer dizer, ele fala assim, se você quer servir ao pecado, do pecado você vai ser escravo. O pecado vai ser senhor da sua vida. Mas quando você oferece a sua vida à graça, a graça se torna o senhor da sua vida. Amém? No versículo 18, no mesmo capítulo. E libertados do pecado foste, feitos servos da... Hoje eu sou servo, eu sou escravo, eu sou cativo da justiça. Amém? No versículo 23. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... Mas o dom gratuito de Deus... O que é gratuito? Não, mas ali, o que quer dizer gratuito? De graça? Não cobra, é gratuito, né? É tipo o culto aqui hoje, né? Gratuito, não é? Alguém cobrou de você para você chegar aqui? Não, é gratuito, não é? É a vida eterna. Tá na sua Bíblia assim também? Mas e por que tem gente que diz que você tem que pagar o preço para ser salvo? Rasga a Bíblia então. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Sabe o que é o dom? Sabe o que quer dizer a palavra dom? Presente. É um presente gratuito de Deus. É a vida eterna. Oh, aleluia. Você pode dizer um amém? Amém. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, queridos? Então, eu sei que pode parecer assim algo meio obscuro. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2 Coríntios 5,17. Só vou ler Bíblia, vou ler bastante Bíblia, você vai enjoar. Se lá na sua igreja eles não lêem a Bíblia, aqui você vai ler a Bíblia. Segunda Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em
em... Quem aqui está em Cristo? Maravilha. Eu vou fazer bastante pergunta, porque quando você fala, queridos, você verbaliza. Quando você fala e verbaliza, o mundo espiritual respeita. Quando eu falo, a palavra é minha, mas quando você repete, ela passa a ser sua também. É igual fofoca. Alguém falou, depois você conta para frente, já não é mais aquele, já é tua também. Amém? Então, por isso que eu incentivo você a falar. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Você é uma nova criatura agora. Você não poderia estar sentado aqui adorando a Deus. Somente os sumos sacerdotes poderiam levar o sacrifício, poderia falar com Deus dentro do Santo dos Santos. Mas hoje todos nós podemos falar com Deus. Amém? Através de Cristo. Só que hoje eu não sou mais um escravo, eu não sou mais uma vítima, né, da serpente lá do Éden. Hoje eu sou filho, amém? Hoje eu sou uma nova criatura. Coloca para mim Gálatas 4:7. Tudo Bíblia, querido. Tudo Bíblia, só vou falar da Bíblia. Assim que já não és mais, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por... O que eu falei semana passada? Um herdeiro, ele precisa ser o quê? Filho. E o que mais que ele precisa fazer para herdar? O que eu preciso fazer para herdar a herança do seu Afonso? Hã? Eu sou filho agora, amém? O que mais que eu preciso fazer? Vou descansar então. É sentar e esperar, né? E desfrutar do meu pai, não é assim que funciona? Eu desfruto do pai. Tranquilo, por quê? Porque eu sou herdeiro. Queridos, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Aí eles inventaram de pegar, igual Gálatas, né? Lê na tua casa lá, agora não dá tempo mais não. Gálatas 3 fala que, o apóstolo Paulo fala, ó insensato Gálatas, começaram bem, mas terminaram ruim. Vocês misturaram o evangelho. Vocês misturaram. O que é? Pegaram o Novo Testamento com o Velho Testamento, jogaram Davi, né, lá não sei aonde, pegaram Paulo e colocou lá jogando búlica com Davi, e não é, queridos. Não é assim que funciona. Você não tem que jogar pedra mais no gigante. Eu não tenho que dar pedra para você. Pega a pedra aqui e taca no gigante. O gigante já caiu, Jericó já caiu. Hoje existe um outro propósito que se chama cristianismo. O que é cristianismo? Quem segue Cristo. Quem segue Cristo, os seguidores, né, de Cristo são cristãos. Quem aqui é cristão? Então nós temos um propósito de ser cristão. Existe uma nova aliança. Nós temos que pregar o que Jesus pregou. Amém? Então hoje eu sou herdeiro por Cristo. Não é por mim, mas por Cristo eu me tornei filho. Quando essa pergunta vem, né, e diz assim, mas então eu vou poder pecar? Não, queridos, a pessoa que nasceu de novo, ela começa a deixar o pecado. Talvez não vai ser da noite para o dia que ela vai largar o pecado. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas, e ao tratar de Deus, devemos respeitar o tratar de Deus individual para cada pessoa. Tem pessoas que levam anos até mesmo. Mas ela é filha. Uma vez que ela confessou o Senhor Jesus, né? Ela ali se arrependeu dos seus pecados antigos. E ela confessou o Senhor. Tomou ali a iniciativa de se batizar, né? E ela tem uma vida regrada. Ela nasceu de novo. Você consegue saber como uma pessoa nasceu de novo, mas às vezes ela acaba pecando. Muitas vezes nós julgamos, né, os pecados da pessoa, mas sem entender o que ela está passando naquela luta daquele pecado. Mas quando a Bíblia diz que agora nós não somos mais servos, mas somos filhos, existem muitos que não são filhos, que estão se maquiando de filhos. E muitos filhos que estão sendo lançados para fora das igrejas, porque não corresponde à imagem de um filho. Amém? Volta para mim no versículo 1, se eu não estou enganado. Do Gálatas 4 mesmo. Versículo 1.
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Às vezes a pessoa, ela chega, aceitou o Senhor Jesus e vai embora e peca. As pessoas vêm, pastor, mas o irmão lá está pecando. Calma, ele ainda é menino, ainda ele é criança, ainda ele é neném. Porque o neném, ele nasce com defeito. O neném, eu me lembro quando nasceu o Vinícius. O Juninho a gente já tinha um pouquinho mais de prática, mas quando o Vinícius nasceu, o que me chamou a atenção, e eu falei para si, eu falei assim, amor, olha a unha dele, aquela unha perfeita, não tinha cutícula rasgada, nada assim, perfeita. Eu falei, olha só, até as unhas. A criança, ela tem todos os músculos? Tem. Ela tem todos os ossos? Tem. Mas e por que ela não anda? Porque ela é pequenininha, recém-nascida. Ela é perfeita, mas não anda. Ela é perfeita em tudo. Respira, tem todos os órgãos vitais. Na verdade, que se for colocar bem na ciência ali, ela é mais perfeita do que nós, né? Que já respiramos muita fumaça, nosso pulmão já tem comprometido. Se algum irmão aí tem algum passado, né, de fumante, essas coisas, né, pode dizer que uma criança ela é mais perfeita do que nós ainda. Só que ela não anda. Ela tem defeito? Não. É exatamente quando uma pessoa chega na igreja e muitos começam a criticar. Porque é muito fácil, você pega aí muitas igrejas, não estou criticando as igrejas, eu estou criticando a maneira de fazer. A pessoa chega do mundo de perversidade. E você não conversa com ela, você não explica que ela era serva e escrava do pecado, mas em Jesus Cristo ela pode ser filha, em Jesus Cristo ela pode nascer de novo. Não há um tempo, né, de você pastorear aquela pessoa, levar ela a tomar uma decisão em Cristo, explicar o que é a graça, que ela pode hoje em Cristo se tornar também herdeiro de Deus. Aquele tempo, aí a pessoa chega e é muito simples, dá o banho nela e dá um paletó e uma gravata e uma Bíblia, não pode esquecer da Bíblia. Aí aquela pessoa está de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, sentado no banco. Qual que é a diferença entre os outros? Nenhuma. Você olha e você diz que são todos iguais. Vamos ser benignos e dizer que são todos filhos, mas não é. Aquela pessoa não tem capacidade de andar sozinha. E daí abandonam ele. No momento que ele está de paletó e gravata, deixa ele sentado no banco. Ninguém vai pastorear, cuidar, trocar fralda, e trocar fralda, e trocar fralda, e trocar fralda. Eu vou ficar até amanhã, porque uma criança, no mínimo, se fica 1 ano trocando fralda. Por mais que seja perfeita. Aí o que acontece? Acha que aquela pessoa já é autossuficiente e larga ela. Daqui a pouco você vê, o irmão tirou o paletó e foi pecar. Porque colocar um paletó não faz dele um filho. Amém, queridos? É igual, eu sei que eu sou um pouco... Eu vou usar uma ilustração que eu usei alguns anos atrás. É igual você pegar um porco. Quem já viu porco? Um porquinho daqueles branquinhos. Você pega um porquinho daquele e faz uma maquiagem nele. Faz uma maquiagem de ser humano, né? Coloca o narizinho, coloca tudo lá. Coloca uma peruca nele. Coloca lá uma jaqueta, diz uma jaqueta de marca aí. Não sabe jaqueta? Jeans, uma jaqueta jeans, coloca lá uma calça, coloca um tênis da Nike, né? E ensina ele a andar, né? Ensina o porco a andar, e você vai ter trabalho, né? De ensinar ele, você vai ensinar ele, e ele começa a andar. Talvez com muito trabalho você ensina aquele porco a falar. E você começa a caminhar com ele como um filho. Você começa a tratar ele como um filho. Mas a natureza dele é do quê? De porco. Ele parece um filho. Até por falar nisso, né, queridos? Né? Não estou criticando. Mas hoje a moda, né, moderna dos casais é ter um animalzinho de estimação e não ter filhos. Aí eles chamam, né? Ah, meu bebê. Se você chama de bebê, azar é o teu. Agora, o dia que você tiver um filho, eu vou chamar ele... Ô, vem cá, cachorrinho. Porque assim como você chama o teu cachorrinho de bebê, por que você vai chamar o seu bebê do quê? Então toma muito cuidado, né, queridos? Estão assimilando bicho com gente.
É claro que para Deus tem muito mais valor gente do que animaizinhos. Não tô mandando você maltratar os animaizinhos. Não coloque palavras na minha boca. Só que eu vejo hoje a desculpa de as mulheres não ter estria na barriga, né? Não ter celulite, não querer engravidar, arranja um animalzinho de estimação. Sendo que a Bíblia diz que os nossos filhos é a nossa herança. Então aí coloca lá meu bebê, meu não sei o que não sei o que. Mas tem natureza de cachorro. Pode chamar de bebê, pode dormir na sua cama, mas para mim vai ser cachorro. Amém, queridos? Não me critique, não jogue pedra. Mas é isso, você tem muito mais valor. O ser humano tem muito mais valor do que animaizinhos. Amém? Porque você é o propósito original. Os animaizinhos foram feitos para servir o ser humano. Amém? Mas aí você ensinou esse porquinho a falar. Mas ele tem natureza de porco. Então você pode andar com ele muitos anos. Você pode andar com ele. Mas o dia que ele vê uma pocinha de lama, ele vai olhar para você. Vai olhar para a pocinha. Aí vai olhar para você. Aí quem tem pai, quem tem filho aqui sabe da Peppa. Vai lá na poça de lama e pisa na lama. Porque a natureza dele é de porco. Não se iluda, queridos. Há muitos irmãos no meio da congregação que são porco vestido de filho. Pastor, e o que você faz? Eu não faço nada, a obra não é minha, é do Senhor. Amém? Nós cuidamos de todos, mas cabe à pessoa nascer de novo. Sempre teve o acesso a nascer de novo. Amém, queridos? Porque o fato de você colocar uma carroça numa garagem não faz dela uma Ferrari, faz? Muitas pessoas começam, mas tem o irmão lá da tua igreja. O irmão da tua igreja está fazendo, ei, o que tem o irmão lá da minha igreja? O fato dele estar lá na igreja não quer dizer que ele é meu. É do Senhor, e o Senhor que dê jeito nele, né? O fato de estar sentado aqui não quer dizer que ele faz parte da igreja de Jesus. Por isso que eu estou te chamando a sua atenção a nascer de novo, a examinar o seu coração, a nascer de novo. Agora, vamos mudar a cena para você me amar um pouquinho mais. Vamos imaginar uma criança pequena. É como eu falei, ela nasceu. Aí, ela não consegue ir no banheiro sozinha, consegue? Então o que você faz? Você devolve na maternidade, não é? E você diz assim, essa veio com defeito, quero outra, quero meu dinheiro de volta. Não é assim que funciona? É assim? Não é. É teu filho, não é? E o teu filho, você tem que ter paciência. Sim ou não? Então não critique Jesus que tem um pouco mais de paciência com os irmãos, queridos. É filho, então ele está cuidando. Mas diferente do porquinho, aí o filhinho, né? Ele começa a fazer coisinhas de porquinho. Aí você levanta no meio da noite, tá aquelas risadinhas. O filho tirou a fralda. E a fralda estava cheia de mistérios. E você olha assim no berço, o berço está pintado de mistérios. Um cheiro místico. E daí você olha aqui assim, tá até meio sujo aqui assim. E claro que colocou na boca, né? Aí muito mais lógico, você pega a criança e joga na lata do lixo. Não é assim? Dá um banho na criança, troca a fralda, coloca a fralda nova, cuida daquela criança. Amém? Porque ela nunca mais vai fazer cocô nas fraldas. Não é assim? Não, você já está preparado para que no outro dia, quando você escuta a risada no meio da noite, você a primeira coisa que pensa, tomara que não tirou a fralda. É que nem o meu celular às vezes toca. Algum irmãozinho toca, manda mensagem. Quando eu vejo, eu falo, tomara que não tirou a fralda. Tem irmãozinho que já está, né, com jaleco já, né, irmãos? Alegria do pai. Mas tem irmãozinho que está, né, tá usando fralda. Mas tem uns que é o pior. É quando está naquele processo de tirar a fralda. Não é pior? Quem aqui é pai ou mãe? Não é assim o processo de tirar a fralda? O processo de tirar a fralda é o momento mais difícil que tem. Por quê? Porque ele não tem a fralda para segurar todos os pecados, né? E às vezes não sabe pedir, não sabe fazer no lugar certo, na hora certa. Aí você está andando de carro, ele olha, fiz xixi. Ou você olha, escorreu, né? Ou cheirou. Não deu tempo. Esse é um processo. E os irmãos, muitas vezes, queridos, né, os filhos estão dentro da congregação e estão nesse processo, que não são mais nenezinho de fralda, mas estão no processo achando que já são adultos. Mas quando vê, pecaram.
E nós temos que ir lá, trocar a calça, lavar a calça. Ninguém joga fora, amém, queridos? Porque eles são filhos. Então, há uma diferença, queridos. Por isso nós precisamos nascer de novo. Uma vez que você nasceu em Cristo, o pecado não tem domínio sobre nós. Amém? Por isso que a Bíblia diz, pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Amém? O Bruno ainda tem aquela motona lá, Yamaha lá? Já vendeu? Sério? Mas, poxa, sério mesmo? Eu ia usar você como exemplo. Então eu vou usar eu. Eu não gosto de usar eu, porque senão vão dizer. Mas o Juninho não está aí, né? Eu sempre uso o Juninho. O Juninho, ele é meu filho? Diz a Silvia, né? Eu creio. Não vamos imputar esse pecado e a dúvida à congregação. Aí, ele é meu filho, é verdade ou não é? Eu posso dar o carro para ele dirigir? Hã? Não posso. Eu sou filho do seu Afonso? Ontem ainda eu estava dirigindo o carro dele. Porque eu sou filho. Mas por que eu não posso reproduzir na vida do meu filho o que o meu pai reproduz na minha vida? Porque o meu filho não tem condição. Porque enquanto ele é menino, nada difere do escravo. Porque o escravo você tem que dar tudo, e ele não tem direito a nada. Porque ainda que seja senhor de tudo, ainda que o Juninho seja o meu herdeiro, o carro é dele, tudo é dele, mas ele não pode usufruir. Essa é a desvantagem dos crentes meninos. Queridos, em nome de Jesus, eu não tenho muito tempo. Quem gostaria de ter mais tempo, assim, de ouvir a palavra de Deus? Eu acredito na sua sinceridade. Por isso, quarta-feira, no feriadão, nós vamos ter aqui uma conferência aqui. Depois eu explico para você. Projeta para mim, Ana. Você que trouxe a Bíblia, abre também para ver se está. 1 João 3:2. Eu estou terminando, tá, queridos? Então, presta atenção. Não dorme, não. João 3:2. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Amém? Amém? Todos pecaram, todos pecaram. Não adianta, queridos, todos pecaram. E Deus não ouve a oração de pecador. No livro de Romanos 5 fala que por um homem o pecado entrou no mundo. Quem acredita que por Adão o pecado entrou? Você acredita que através de Adão o pecado entrou no mundo? Ninguém tem dificuldade, nenhuma religião tem dificuldade de aceitar que o pecado entrou por Adão. Mas muitos têm dificuldade de aceitar que por Cristo ele saiu. E o pecado não tem domínio sobre nós. Pastor, mas então quer dizer que eu posso pecar? Pode. Mas o fato de você poder pecar e o pecado está ao seu alcance, não quer dizer que você não vai ter a consequência do pecado. Verdade ou não é? Eu posso trair minha esposa? Não é bonito, né? Não seria. Mas eu posso. Você ia me segurar? Você iria me segurar? Não iria me segurar. Nem meu pai. Talvez muitos nem iam saber. Que é o que muitos fazem escondido por aí, né? Mas, tá, eu pequei. Jesus vai me perdoar? Sim ou não? Presta atenção que é um pouquinho difícil, querido. Se você entender isso, isso é uma chave que destrava a sua mente. Eu posso adulterar? Posso. Ninguém vai me impedir. Como eu posso comer lavagem, para não dizer outra coisa. Eu posso comer lavagem? Posso. Eu vou querer comer? Não. Né? Eu posso... Não vou falar isso que é feio. Mas eu posso comer também, você que entendeu. Mas ninguém vai me segurar. Mas eu vou querer? Não, porque não presta. Então eu posso adulterar? Posso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então eu posso adulterar. Ah, pastor, mas daí você vem com essa história que você vai adulterar e vai pedir perdão. Bom, Jesus vai perdoar. Mas o fato de Jesus perdoar não quer dizer que eu não vou ter uma consequência no meu casamento. De uma possível, e eu tenho certeza, de uma separação. E não tem separação que não tem perca financeira. Ninguém se separa e fica rico. Sua Bíblia, em 1 João, é 1 João, não João, tá? É 1 João 3:2. Amados, agora somos... Dá uma olhada aí pro lado se tem filho aí do teu lado. Tem filho aí?
Mas ainda tem congregação que fala assim: irmão, tu é pecador, irmão, tu tem que se arrepender do teu pecado, tu tem que pagar o preço. Vai pagar o preço. O preço foi impagável, só Jesus pagou, amém? Agora eu sou filho. Fala pro irmão: irmão, você está do lado do filho. Fala para ele assim, num ar de soberba ainda. Fala assim: irmão, toma cuidado, porque eu sou filho. E você não teve coragem de falar isso, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado, né, o português correto, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então eu sou filho, tá na Bíblia, não estou lendo o livrinho aqui não, está na sua Bíblia. Nós somos filhos, mas ainda, talvez eu seja menor. Talvez eu não consegui ainda ser senhor, porque fala a verdade, se Deus te desse o poder de um filho legítimo, de um filho que já tem o poder de filho, você mataria. O primeiro era o pastor. Deus, mata o pastor para ele parar de falar abobrinha. E Deus, pastor. Que filho tem poder, amém? Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes. Se você tiver revelação disso, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Amém? Então você é filho. Abra para mim também Romanos 8:17. Pode abrir comigo aí, querido. Você que trouxe a sua Bíblia, abre aí, Romanos 8:17. Eu quero mostrar para você que está na sua Bíblia. Isso é as boas novas do Evangelho. Essa é as boas novas, que talvez muitos enganaram você. Romanos 8:17. Aleluia. Romanos 8:17. Você abriu? Eu preciso que você confirme. Se não tiver alguma coisa aí, eu estiver falando errado, você corrige. E se nós somos filhos, somos logo... Você tem certeza mesmo que você quer fazer a tarde da bênção? Você quer correr atrás? Você é herdeiro. Você é herdeiro, amém, queridos? Amém? O Fernando pode tentar fazer de tudo para ser herdeiro do meu pai. Ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque eu sou herdeiro. Mas ele pode ganhar um almoço, ele pode ganhar um presente. Pode ou não pode? Mas o que é melhor, ganhar presente ou ser o herdeiro? O problema é que tem muita gente contentando com presente. Tem muita gente contentando com um pouquinho, só com a pensão do pai. Eu não quero a pensão do pai. O pai tem que pagar a pensão, não tem? Então, mas eu não quero só a pensão do pai, eu quero ter o pai. Aleluia. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, nós padecemos com Cristo ou não? Mas muitas vezes nós acabamos padecendo. Eu falando para você, eu acabo padecendo, porque o bom mesmo é se eu gritasse aqui, falasse da campanha, né? E nós acabamos padecendo, porque muitas pessoas não acreditam. Eles acham que não acreditam em mim, mas na verdade eu estou acreditando na Bíblia. Eu não falei nada, está na tua Bíblia, ó. Com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu sei que daí pode algum crente, né, dizer assim: ah não, pastor, mas é que você está lendo versículos isolados da Bíblia. Ah é? Versículos isolados. O que tá com a Bíblia aberta aí? Eu li o qual? O 17? Sei lá, abre o 1. O que diz aí no versículo 1? Você acha mesmo que é versículo isolado que eu estou lendo? Portanto, agora nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus, que andam que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vai ler tudo o que eu estou mandando não, né? Quem sou eu para mandar? Mas lê todos os capítulos. Eu não estou usando versículos isolados, eu só estou pegando versículos chaves para você entender que você é filho. Para de correr atrás de presente. O diabo, ele dá presente, não é assim? Ele usa isca, né? O seu Ed gosta de pescar, o pai também, muitos irmãos que gostam de pescar. Como é que você pega peixe? Com isca. E tem que ser o que o peixe gosta, não é? Hã? Não é assim? Eu sei lá, o que taraíra gosta de pegar? Lambari? Então você tem que colocar lambari para pegar taraíra. E daí você chega lá e você começa a bater o pé. Taraíra!
É assim que você chega? É assim que o diabo chega na sua vida, é assim? É o diabo, eu tô aqui. É assim? Não, ele chega. E ele joga a isca que você quer. Não é assim? E é o que muitas igrejas estão fazendo. O que você quer tem a campanha que eles te dão. Tá difícil filmar, acompanhar eu, né, Ana? Vai lá, não cansa não. Abre lá pra mim. Meu Deus, eu não tenho muito tempo. João 1. Agora é João mesmo, tá? João 1:12. E eu prometo pra você que é o último que eu vou pedir pra abrir. Ô Léo, você falou pra sua amiga convidada ali que o pastor era louco, né? Quando você for convidar alguém, você já avisa, tá? O pastor é louco, mas ele só vai falar da Bíblia. Eu fico louco quando pregam alguma outra coisa que não está na Bíblia. Porque muitas vezes, querido, feijão é bom ou não? Feijoada. Aleluia. Quase eu falo em línguas agora com feijoada. É bom, né? Bolo é bom? É bom, Tati, bolo? Se você pegar uma bacia e misturar a feijoada com bolo, vai ser maravilhoso. Vai ser um êxtase poderoso de prazer, não vai? E ainda você... Coca-Cola é bom, não é? Joga Coca-Cola dentro. Nossa. É bom, não é? Você comeria ou não? Você não comeria? Exatamente o que eu estou pregando para você nessa noite. A feijoada, queridos, é o Velho Testamento. É bom, poderoso, forte. Amém, queridos? É bom. Ninguém falou mal do Velho Testamento. Por favor, está gravado. Depois você pode procurar lá, está gravado. Ninguém falou mal. A Bíblia diz que a lei ela é boa, perfeita e justa. Mas ela não tem o poder de te fazer bom, perfeito e nem justo, porque todos pecaram. Diz aí para mim alguém que cumpriu tudo, tirando Jesus. Jesus ele ia cumprir algo só para fazer fusquinha para você. Léo, eu cumpri, você não cumpriu. Quero ver você cumprir agora. E tem um monte de crente bobo querendo cumprir. Não cumpre. Mas em Cristo eu cumpro. Amém? Você viu aqui que por Cristo nós somos herdeiros. Aí eles pegam uma feijoada que é bom. E o Velho Testamento é bom, queridos. Leia. E ninguém falou mal. Domingo passado eu preguei sobre o Velho Testamento. Domingo retrasado eu preguei sobre o Velho Testamento. Talvez domingo que vem eu vou pregar sobre o Velho Testamento. Mas eu tenho que servir feijoada como feijoada. Amém? E o bolo, ele tem que ser... Até rimou, né? Porque o bolo é doce, né? Igual a Boas Novas. E ele tem que ser dado o bolo. Amém, queridos? A Coca-Cola é para festa só. Então tem que ser servido certo. A palavra de Deus tem que ser pregada certa. Não confunde as coisas, não. Tem gente pegando a cruz e jogando no Vale de Ossos Secos. Não, o Vale de Ossos Secos foi para um tempo. A cruz é para outro. Amém? O que é aqui? Tá? Deixa eu ver aqui. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos escravos de Deus. Amém? Porque você tem que pagar um preço. Tem certeza? Filhos de Deus, aos que creem no seu Yeshua. É crer. Pois todos quanto o receberam e subiram no monte e deram uma oferta de R$100 e rodaram e fizeram, o que mais? Que sei lá, queridos. Não, você precisa receber, crer. Amém? Eu falei que eu ia terminar, né? Efésios 2:8. Efésios 2:8. Abra essa Bíblia. Efésios 2:8. E daí eu vou responder a segunda pergunta, queridos. Eu estava só respondendo a primeira. A segunda tem um pouquinho mais. Não, estou brincando. A segunda é rapidinho. Efésios 2, acho que é Efésios 2:8. O que é a palavra graça, queridos, que eu não entendo? Desculpa, é que às vezes eu esqueço, queridos, o que é a graça. O que é a graça mesmo? Nenhuma religião, nenhuma igreja discute isso. Ninguém. Mas eles não leem a Bíblia. O cristão tem que ler a Bíblia? A graça me alcançou, eu estou isento de ler a Bíblia? Aí é que eu leio, né? Porque daí eu entendo. Porque é difícil de você ler sem a visão da graça.
Se é que existe a visão da graça, é a visão do Evangelho. Está escrito na sua Bíblia, porque pela não merecimento, posso ler assim? Ó, a graça é favor imerecido, é algo que eu não mereço. Então, por algo que eu não mereço, eu sou salvo. Não é o que está escrito na sua Bíblia? Sim. Mas quem tem coragem de pregar? Está na tua Bíblia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu vou arriscar. Quem aqui é salvo? Levanta a mão. Muitas pessoas a gente pergunta, eles não levantam a mão. Porque às vezes estão em erro, estão em pecado. Talvez não saiba que é um filho ainda que está fazendo totozinho na fralda. Ele é filho, salvo. Mas ele está fazendo totozinho. Mas ele vai crescer, amém, queridos? O que a gente faz para a criança que faz totô na calça? Troca a fralda, e que mais? Dá comida. É o que você está recebendo aqui. É o que o pastor faz. A gente troca a fralda da comida. Troca a fralda da comida. Troca a fralda da comida. Porque criança cresce. Amém, queridos? Olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, queridos. Não vem de uma igreja, não vem de uma religião. É presente de Deus. Lembra que eu falei que a palavra dom é presente? É presente de Deus. É pela graça. Você não merecia, mas só porque você creu em Jesus, você está salvo. Aí vem a pergunta: pastor, então como eu devo orar para ser abençoado? Como é que eu devo orar para ser abençoado? Bom, vamos dizer que o que você quer dizer, eu não vou falar o nome de quem fez a pergunta, mas vamos dizer que o que você quer é ter prosperidade, né? Casar, né? Ter uma vida mais, né, boa. Vamos dizer que seja isso que você acha ser abençoado. Então o que eu preciso fazer? Nascer de novo. Nascer no lugar certo. Né? Que nem tem a história do homem lá que ficou bravo com o pai dele, né? Que roubou a mãe dele do Silvio Santos, né? Porque se ele tivesse nascido do Silvio Santos, ele estava herdeiro de bastante coisa, né? Tem uma história, depois pergunta pro meu pai contar a história para você. O homem até hoje é bravo com o pai dele que tirou a mãe dele do Silvio Santos, né? Então, se ele tivesse nascido no lugar certo, ele seria herdeiro. E é assim que você tem que fazer, querido. Você tem que nascer no lugar certo. Quando você vem, não é só para uma igreja, você tem que vir para o Evangelho. Uma igreja não te salva, o que te salva é o Evangelho. Momento algum eu falei para você aceitar a igreja. Eu falei para você entender a Bíblia. Amém, queridos? Nasceu de novo. Então, para você ser abençoado, você tem que entender que Deus só escuta uma oração. Deus não escuta a oração de qualquer um, não, queridos. Deus, ele só escuta uma oração. Por isso que nós, evangélicos, nós oramos assim: Senhor Deus, Pai, como você quiser, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Então como que eu devo orar? Em nome de Jesus Cristo. Porque quando você ora em nome de Jesus Cristo, Deus... Opa, pera. Em nome do meu filho. E eu amo meu filho. E eu então vou abençoar. Por quê? Porque ele está orando em nome de Jesus. Por isso que Jesus falou: tudo que pedires em meu nome, crendo que o recebeis, você vai receber. Você tem que crer que vai receber. Amém? Mas quando você olha para a sua vida e se acha um pecador, como que você vai crer que você vai receber? Amém? Quer entender um pouquinho da graça? Volto a dizer, se você tiver um pouquinho de dúvida, alguma outra questão, você pode estar escrevendo um papel, deixando aqui em cima, mandando por WhatsApp, sei lá, por e-mail. Eu posso estar respondendo a sua pergunta aqui nos cultos. Amém, queridos? Então eu achei interessante a pergunta, né, desse irmão. Nós somos filhos. Então o filho não peca para degradar o pai. Ele está crescendo até se tornar Senhor de tudo. Quanto mais o Senhor tem tratado com a minha vida, mais eu fico com vergonha do pecado, mais eu luto contra o pecado, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais eu olho para a minha roupa e vejo que a minha roupa está limpa, menos eu vou querer sujá-la. Verdade ou não é? Coloca uma roupa limpa numa criança. Vai sujar, não vai? E depois que ela sujar,
ela não está nem aí, a roupa está suja. E assim, muitas vezes, o processo de crescer é irmão com roupa suja. Deixa! A hora que ele crescer, ele vai começar a ver que a roupa está suja. E ele vai começar a ter vergonha. Ele vai começar a dizer assim, poxa, mas o Senhor me deu uma roupa tão boa. Hoje eu sou a justiça de Cristo na minha cidade. Hoje eu levo um nome que está acima do meu nome. Hoje ele me reconhece na rua como pastor. Hoje me reconhece na rua como um cristão. E eu acho que não pega bem para um cristão fazer isso. E o irmão começa, ele acha que é ele que está se cobrando. Mas na verdade é o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Amém, queridos? Você coloca em pé em nome de Jesus.